queridos alunos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao tema 1 da nossa aula de número 2. Primeiramente, vamos fazer uma breve aproximação ao conceito de currículo. Então, eu pergunto para vocês: o que é currículo? Vamos ao material. Currículo é o conjunto sistematizado de conteúdos, competências e habilidades. É tudo aquilo que é selecionado como fundamental e importante a ser estudado em uma determinada instituição. Sua construção é orientada por mecanismos legais, como a Constituição Federal, a LDB, a BNCC e as diretrizes curriculares nacionais gerais e específicas. Pois, como vocês sabem, cada nível de ensino possui suas diretrizes curriculares nacionais específicas. Então, alunos, este é o conceito básico que a maioria de nós entende por currículo. Porém, as teorias sobre currículo pensaram essa temática de forma mais aprofundada, e a partir dessa perspectiva, podemos acrescentar mais alguns significados a esse conceito. Acompanhe nos slides. Então, a partir de estudos de autores como Moreira e Silva, nós acrescentamos que o currículo é uma atividade teórico-prática que reagrupa em torno de si uma série de práticas diversas. Então, dentro dessas práticas, tem a prática pedagógica e, por sua vez, o ensino, que é o objeto de estudo da didática. O currículo, então, ele não é apenas um instrumento técnico cheio de procedimentos, métodos, técnicas para orientar a prática pedagógica. A partir das teorias sobre currículo, principalmente a questão da teoria crítica, o currículo ele já não é mais visto como um elemento inocente, neutro, de transmissão desinteressada do conhecimento social. Como coloca a sacristã, acompanhe no próximo slide, os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Então, ao mesmo tempo que esse currículo ele vai trazer uma determinada visão, um determinado conceito da sociedade, é também através deles que se realizam os fins da educação. Assim, alunos, é importante que vocês tenham clareza de que, como nos coloca a sacristã, acompanhe no slide, o currículo é uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar. Está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar. Isso quer dizer que esse material que compõe o currículo é fruto de uma construção que ocorreu num determinado contexto. E como coloca o autor, isso precisa ser decifrado. E é aí que entram as teorias do currículo. Há material comigo, pessoal, por favor. Vamos aqui, então, a teoria tradicional e a teoria crítica. Essas teorias, por se referirem a uma visão de educação, elas estão relacionadas às tendências pedagógicas, que foram tema da nossa aula anterior, como vocês se lembram. É a partir dessa problematização que iremos agora pensar o currículo a partir de três eixos centrais. Primeiramente, nós temos a questão do currículo e ideologia. Vocês já ouviram falar de ideologia? O que é ideologia? Moreira e Silva, autores que embasam nossa aula de hoje, colocam que o que está em jogo ao pensar a questão ideológica é afastar a ideia de ver a ideologia como um conjunto de ideias falsas sobre a sociedade, porque a palavra ideologia, ela vai muito além disso. Ela está intrinsecamente relacionada a questões de poder e interesse, de modo que a pergunta central é se perguntar: essas ideias, falsas ou não, que estão presentes no currículo e no discurso educacional, estão beneficiando a quem? É aí que entra a questão dos mecanismos de reprodução ideológica. Quais seriam esses mecanismos? Acompanhe nos slides. A ideologia, ela pode ser reproduzida no contexto educacional de várias formas. No campo das ideias, a partir dos livros didáticos, leituras, da fala do professor, as aulas em si, e no campo material, a partir das rotinas, práticas
e da forma como o tempo e o espaço é organizado na instituição, durante as aulas, em todo o espaço institucional. Deste modo, quando nos dispomos a pensar o currículo, o que é que nós vamos pensar? De que forma esse conhecimento transformado em currículo escolar, ele atua para produzir essas identidades individuais e sociais no interior das instituições educacionais? Para entender melhor este tema, vamos ao próximo slide. Aqui nós temos o segundo eixo central nas discussões a respeito do currículo, que é a questão da cultura. Tanto a teoria educacional tradicional como a teoria crítica consideram o currículo e a cultura como pares inseparáveis. No entanto, existem algumas diferenças importantes que precisam ser destacadas. Observem nos slides. A teoria educacional tradicional considera o currículo como uma forma institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade. Então, ela vê o currículo como um veículo que vai transmitir e os alunos, os autores, os diversos componentes do processo educativo vão receber passivamente esse material inerte, essa coisa, né? Esse conjunto de conhecimentos organizados e vão assimilá-los pacificamente. Já na perspectiva da teoria crítica, a cultura não é considerada esse conjunto fixo e estático de valores e conhecimentos a serem transmitidos. Eles veem justamente o currículo e a cultura como um terreno de produção política e cultural. Como assim? Eles veem esse movimento como um processo dialógico, um processo político. E por quê? Porque a partir dessa ótica, entende-se que o currículo e a cultura é justamente o espaço onde vão se encontrar diferentes e conflitantes concepções de sociedade, no caso onde ocorre a luta de classes, né? A tentativa de manter ou de superar as divisões sociais existentes. Então, o que isso quer dizer? O currículo ele é visto como um local onde se tentará impor um conceito particular de cultura de uma classe dominante, tanto o conceito quanto o seu conteúdo. Todavia, esse resultado, ele não é passivo, ele não é esperado, previsível. Por quê? Porque ele ocorre num local onde se está lidando com sujeitos, e esses sujeitos fazem da educação e do currículo parte integrante e ativa de um processo de produção e criação de sentidos, de significantes e de identidades. Então, o currículo ele funciona tanto como um espaço de produção ativa da cultura, quanto como uma área de constantes disputas e debates. Dando continuidade ao nosso próximo slide, nós temos o último eixo, currículo e poder. Então, quando nós falamos de educação, de currículo, de cultura, de ideologia, nós estamos falando dos movimentos dinâmicos que ocorrem dentro das relações sociais. E o que está implícito, o que está diretamente relacionado ao conceito de ideologia? É justamente a questão do poder e do interesse. Acompanhe então nos slides, onde nós vemos ali que o poder ele se manifesta justamente nessas relações sociais. E quais são essas classes que estão em lutas ali constantemente, né? Nós temos de um lado os dominantes e de outro lado os subjugados. Dessa forma, podemos entender que o poder ele se manifesta então nessas relações sociais quando um indivíduo ou um grupo está submetido à vontade ou ao arbítrio de outro. É a partir desta ideia que, quando nós pensamos o currículo, nós pensamos também na questão das relações de poder. Esse conhecimento que foi corporificado no currículo, que está ali expresso, é tanto o resultado das relações de poder quanto o seu constituidor. Como assim? Quer dizer que o currículo ele é a expressão das relações sociais de poder. Os grupos dominantes é que têm influência sobre esse material selecionado e que compõe esse currículo. Desse modo, ao se apresentar no seu aspecto oficial, ou seja, naqueles dispositivos legais que eu mostrei no início da aula,
que é a representação dos interesses do poder, tudo isso constitui identidades individuais e sociais que ajudam a reforçar justamente essas relações de poder já existentes, fazendo com que os grupos subjugados continuem subjugados. Então, é importante pensar o currículo dentro da educação a partir de uma visão crítica, identificando quais são essas relações de poder que estão ali atravessando o currículo, atravessando a prática pedagógica. E essas relações de poder, elas não se manifestam de forma fácil de ser identificadas. É preciso que nos façamos perguntas como: que forças fazem com que o currículo oficial seja hegemônico? Como que ele foi constituído? A partir dos interesses de quem? Por que ele é obrigatório? Qual o nosso papel nesse processo? E quando nós vamos parar dentro da escola, dentro do contexto educacional, pensar essas relações de poder presentes nesse contexto, nós vamos pensar não apenas nos grupos e classes dominantes que se materializam no poder do Estado por meio desses dispositivos legais, mas nós vamos pensar também nas relações de poder inscritas de forma sutis e complexas que estão presentes no cotidiano escolar. A maneira como o professor fala, como o professor se expressa, a maneira como o diretor conduz a instituição, a maneira como os alunos se comportam, como se dão essas relações, que tipos de atividades são feitas, o que é dado prioridade, o que não é, que tipo de conteúdo ao qual é dedicado mais tempo dentro dessa instituição escolar. Tudo isso constitui o que nós chamamos de currículo oculto. Então, o que seria esse currículo oculto? É justamente as experiências vividas na realidade da escola sem tê-las planejado, sem que às vezes não se tenha nem consciência que elas ocorram. A partir de agora, alunos, a partir desta aula, desta reflexão, vocês vão passar a observar com mais atenção essas relações de poder que ocorrem no meio institucional em que vocês convivem, no meio do qual nós devemos nos colocar algumas questões. Quais são as forças que fazem com que o currículo oficial seja hegemônico? Quais são as relações que fazem com que o currículo seja o que é e que produza os efeitos que produz? Qual o nosso papel enquanto parte integrante desse processo? Bem, alunos, chegamos ao final do tema 1 da nossa aula 2. Espero que tenha ficado claro os conteúdos aqui trabalhados, que vocês possam ter entendido o que é currículo e quais as suas relações com esses três eixos centrais: a ideologia, a cultura e o poder. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Até lá!